Diário do Reino, com o pastor Ben-Hur dos Santos, página 30. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ative o sininho. Conciliando a dupla cidadania. Vamos começar essa página lendo alguns textos bíblicos. Primeiro nós vamos estar lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 39, que nos diz: Paulo respondeu: sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permite-me falar ao povo. Também no livro de Atos, agora no capítulo 16 e versículo 36, nos diz: o carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Ainda em Atos, só que agora, novamente no capítulo 16, mas só que agora no versículo 37, olha o que está escrito. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. Como vimos nos textos mencionados, Paulo tinha cidadania judaica e romana. Então ele tinha dupla cidadania. Como conciliar isso? Sabemos que, posteriormente, ele adquiriu, pelo novo nascimento, a cidadania do reino dos céus. E isso poderia ser um grande problema para ele. Mas, ao ler a respeito de sua história, relatada em Atos dos Apóstolos, vemos que ele se comportava corretamente em todas as circunstâncias. Como cidadão judeu, ele praticou as leis judaicas, até o ponto de ser irrepreensível. Como romano, ele soube se portar adequadamente e, mesmo tendo sido injustamente preso algumas vezes, não se rebelou ou pregou contra Roma, mas evocou a lei romana para sua defesa e apelou ao imperador para julgar a sua causa. Seus ensinos aos cristãos eram sempre pautados pelo respeito às autoridades. No livro de Tito, capítulo 3, nos versículos 1 e 2, está escrito: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difame a ninguém, nem sejam atercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Estudando a sua postura ética, vemos que Paulo conciliava bem as suas obrigações de dupla cidadania, simplesmente observando as leis e submetendo-se aos governantes judeus e romanos. Porém, em relação às suas prioridades, vemos que a sua maior autoridade era o rei do reino dos céus. Repito, a maior prioridade era o rei do reino dos céus. Ele considerava que as autoridades eram representantes de Deus e por isso Deus estava acima de todas elas. Lá em Romanos, capítulo 13, versículo 1 e versículo 2, nos diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem fora foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. O governo civil é um meio ordenado por Deus para regir e manter a ordem nas comunidades.
é um dentre vários desses meios, inclusive ministros na igreja e os pais no lar. Isso significa que cada um deles tem a sua própria esfera de autoridade sobre Cristo, que agora governa e sustenta a criação. E os limites de cada esfera são estabelecidos como um anteparo contra a anarquia e contra a dissolução da sociedade ordenada. A Confissão de Westminster explica como segue a esfera do governo civil. Vamos ler essa confissão. Deus, o Senhor Supremo e Rei de todo o mundo, para a sua própria glória e para o bem público, constituiu sobre o povo magistrados civis, a eles sujeitos, e para esse fim os armou com o poder da espada para a defesa e incentivo dos bons e castigo dos malfeitores. Os magistrados não podem tomar sobre si a administração da palavra ou o poder das chaves do reino de Deus. Então entenda, pelo fato de o governo civil existir para o bem de toda a sociedade, Deus lhe confere o poder da espada, o uso geral da força para aplicar as leis justas. Lá em Romanos, capítulo 13, versículo 4, está escrito: visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Porém, se o governo civil proíbe aquilo que Deus exige, ou exige aquilo que Deus proíbe, repito, se o governo civil, terreno, natural, proíbe aquilo que Deus exige, ou exige aquilo que Deus proíbe, os cidadãos do reino não devem submeter-se, repito, não devemos submeter-nos àquilo que contraria a Constituição do reino de Deus. Alguma forma de desobediência civil se torna inevitável. Vai ser inevitável, não tem como, vai chegar um momento que não vamos ter como obedecer a essas tipos de autoridades. Lá em Atos, capítulo 5, versículo 27, 28 diz: tendo sido levados perante o Sinédrio, foram interrogados pelo sumo sacerdote. Demos ordem expressas para vocês, para que não ensinassem nesse nome. Todavia, vocês encheram a Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Também, em Atos, capítulo 5, versículo 29, nos diz: Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. E deixa eu frisado aqui, vai chegar um momento que a Bíblia vai ser discurso de ódio, onde nós vamos poder nos falar a verdade. Aí vamos ter que optarmos em continuar falando a verdade ou nos submetermos a esse tipo de autoridade. Escutem bem, estão chegando dias que você vai ter que optar no cuidar que você vai estar falando. Que possamos ter sabedoria e jamais negarmos a nossa cidadania do reino dos céus. O cristão deve buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Fazendo assim, ele nunca será confundido em sua dupla cidadania. Viverá sempre em paz com Deus e com a sua consciência. Esse foi o Diário do Reino. A próxima página vamos falar sobre o Evangelho do Reino. Deixe o seu like abençoado.